Olá, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receitinha de um sanduíche natural, bem simples e prático para você fazer aí na sua casa. Então, para isso, eu estou aqui, conforme combinado, com a nutricionista Lady, que em outro vídeo a gente prometeu fazer essa receitinha de lanches, não foi, Lady? Lanches práticos, né, com proteína, fáceis para você introduzir na sua alimentação, garantindo uma alimentação saudável na gestação e no pós-parto. Pois é, então, eu sou a Ozzy Rodrigues, personal trainer online, e ajudo mulheres a terem uma gestação segura e saudável até o pós-parto. E por falar em saudável, estamos aqui com essa super receita e a partir de agora, Lady, todo seu, vamos com os ingredientes, né? Vamos lá. Ozzy, primeiro que eu queria começar falando sobre a escolha do pão, certo? A gente vai fazer uma receita simples de sanduíche natural, coisa prática que dá pra gente acrescentar nos lanches da tarde, no lanche da manhã. Sabe até aquela fome que dá assim de madrugada? Sim, que você abre a geladeira e... Pra quem tá amamentando, pra quem tá na fase final de gestação também, né? De 7 meses pra frente. E aí você abre a geladeira e talvez pudesse buscar uma outra opção que fosse mais calórica ou que não tivesse uma boa fonte de proteína. Então a gente deixa essa receitinha de sanduíche natural. Você já vai deixar embaladinho no papel filme na geladeira para quando tiver fome optar por este alimento que é mais saudável, né? Essa preparação que é mais saudável. E antes de começar, esqueci, curte logo esse vídeo. Curte logo esse vídeo para você não esquecer. A receitinha tá, ó, show de bola. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Tem conteúdo aqui toda semana, tá? Voltados para gestantes e pós-parto. Muito bem. Então vamos escolher o pão. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando for procurar um pão no supermercado é ler a lista de ingredientes. Então é muito importante a gente desmistificar que a gente vai procurar os alimentos e eu olho lá naquele quadradinho de tabela nutricional. Tabela nutricional todos vão ter, é uma exigência. Mas não é pela quantidade, né, percentual de proteína, gordura, carboidrato que você vai conseguir escolher, definir qual é a melhor opção. Então é a partir da lista de ingredientes. Então uma lista que tenha menos ingredientes, quanto menos ingredientes, melhor. É uma lista que em geral, cheia de ingredientes e com nomes que a gente às vezes não sabe nem o que é. Deus bem. Né? Aqueles nomes complicados, então você já liga o pisca-alerta de que realmente são produtos ultraprocessados, ricos em vários aditivos que vão provocar um estado inflamatório no corpo, né? Podem levar à prisão de ventre, por exemplo. Então esse você vai fugir. Escolha os seus alimentos industrializados com base naqueles que têm uma lista de ingredientes curta, certo? Então o melhor possível é aquele que tenha uma menor quantidade de ingredientes. E para o pão, vale a opção que a primeira farinha de trigo seja farinha de trigo integral. Muitas vezes está assim no pacote, né? Pão integral. E quando você lê a lista de ingredientes, ele tem farinha de trigo normal e um pouquinho de farinha de trigo integral ou um pouquinho de aveia. Então esse não é um bom pão integral, certo? Aqueles que tem grãos, é bom também, né? Bom também. Tem 12 grãos, tem vários tipos, né? São boas opções. Sempre que tiverem grãos, assim, é uma boa escolha. É uma boa opção. Mas além disso, precisa ter o primeiro ingrediente, precisa ser a farinha de trigo integral. E se você conseguir encontrar um que seja 100% farinha de trigo integral, melhor ainda. E adicionado de grãos também, certo? Mas primeira regra, farinha de trigo integral como o primeiro nome da lista de ingredientes e adicionado de grãos ou sem nenhum outro tipo de farinha. Certo. Escolhi o meu pão e agora eu vou passar a rechear com algumas verduras, né, alguns folhosos e a minha opção de proteína. Hoje a gente vai fazer um sanduíche natural com frango desfiado, que é a opção de proteína peito de frango desfiado mais democrática que existe. Todo mundo tem um peito de frango em casa, né? Faz a feira, bota um peito de frango, tempera com verduras e com condimentos naturais, então alho, cebola, coentro, cúrcuma. Aproveita, já bota esse frango para cozinhar com a cúrcuma. A cúrcuma ela ajuda tanto durante a gestação. Ele tá, inclusive, né? com açafrão. Tá amarelinho, açafrão da terra ou cúrcuma, eles são similares, né? Os nomes.
E aí ele tanto ajuda na gestação, promovendo a melhora do estado inflamatório, podendo reduzir, por exemplo, a prevalência de pré-eclâmpsia, quanto no pós-parto é um ótimo aliado para aumentar a produção do leite materno. Olha só. Então, usem cúrcuma, dá sabor. Até no ovo. Isso! Eu uso até no ovo aqui em casa. Dá sabor e deixa com aquela cor, né? O arroz também eu uso no arroz, né? O arroz e uma outra opção para botar a cúrcuma também é você fazer o temperinho da cúrcuma, por exemplo, com iogurte natural, um creme de leite light, né? A gente também é o nosso segundo ingrediente. Você pode botar uma pitadinha de cúrcuma aqui, porque ela já vai ficar amarelinha, e aí é uma alternativa para a mostarda, né? Eu queria um molho de mostarda, então vamos botar um molho mais leve com cúrcuma. Verdade, eu gostei da sugestão. O que os olhos veem, né? E desejam. Já então, deixa mais apetitoso. É a mostarda fit. Mostarda fit. Agora vamos lá. O que você mais tem em casa? Tem uma cenoura ralada? Tem uma beterraba? A gente pode ralar essas verdurinhas. Crua mesmo. Crua, porque quando tá cru, a gente tem uma maior quantidade de fibras. Quando não significa que vocês não possam consumir a cenoura cozida, a beterraba cozida, né? Com exceção do diabetes, quem tem diabetes gestacional, por exemplo, a gente não recomenda beterraba, porque ela tem muito açúcar. Mas não tendo, né, tá permitido crua ou cozida. Agora a opção crua vai garantir mais fibra. Então a gente quer fazer aquele lanche que nos dê saciedade. Eu quero comer e ficar satisfeita. Eu não quero comer e já ficar com fome, né, 1 hora depois. Então, para garantir saciedade, eu preciso acrescentar fibras. Por isso, sempre priorizem os vegetais crus, certo? A gente tem aqui 2 opções de legumes crus e a gente tem os vegetais folhosos, como a alface, que também é uma ótima opção. Pode ser outro tipo de folhoso, né, de vegetal folhoso, a rúcula, o agrião. Pode pegar folhinhas de hortelã. O interessante é que tenha uma composição de cores. Quando existem cores diferentes, a gente consegue aproveitar com nutrientes com vitaminas diferentes. Então tem um laranja, um avermelhado, um verde. A gente deixa a alimentação mais colorida também. E vai muito questão de gosto, né, Isso. Luísa? Tem gente que não gosta da beterraba, então substitui por alguma coisa que você gosta. A gente trouxe aqui mesmo para ela explicando, né, e demonstrando como montar, né, como você está falando com as cores e tudo. E eu queria que você falasse do coentro. Muita gente me pergunta, mas por que você come coentro? Coentro é meu queridinho, certo? O coentro ele é riquíssimo em magnésio. E aí, magnésio ele é importantíssimo em todas as fases da nossa vida. E quando mulher, importantíssimo na gestação e no pós-parto. Na gestação, o magnésio ele vai influenciar, por exemplo, na redução das câimbras. Que muitas gestantes elas sentem. Muita gente me reclama de câimbra. Quando chega assim, 2º, 3º trimestre da gestação, as noites que já são mais difíceis para dormir, para descansar, a gestante ainda acorda com a câimbra. Então, a ótima opção é acrescentar fonte de magnésio e o coentro é uma dessas fontes. E no pós-parto, ele vai auxiliar na melhora do humor, nessas alterações. Precisamos. Alterações que acontecem, principalmente nos primeiros meses do pós-parto. Você já ouviu falar em Baby Blues? Com certeza, já vivenciei na prática. É real, é real. Existe, é real. É aquilo que dá aquele desespero, aquele choro, que você nem entende por que você está chorando, porque você está angustiada. Você só sabe que está com alguma alteração, né? Então isso é bem característico. 90% das puérperas, né, das mulheres no pós-parto tem baby blues. Não significa... É uma coisa normal, né, de se ter, faz parte do puerpério por questões hormonais, né? Isso, é normal. Vocês estão entendendo por que eu como coentro? Tudo. É normal, a prevalência é alta. Mas não significa que é depressão, certo? A depressão, em alguns poucos casos, evolui para depressão pós-parto. Mas mais de 90% das mulheres sentem essas alterações de humor e o magnésio é um ótimo aliado para melhorar, porque ele consegue melhorar a produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar.
Então, consegue aliviar, né? Não significa curar, mas consegue aliviar e contornar melhor essas alterações. Então, coentro, ótimo, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, todos os ingredientes. A quantidade vai ser a gosto, né, gente? Porque a gente vai fazer aqui para um sanduíche, então a gente vai fazer a mistura na hora. Mas se você quer ir na sua casa fazer e já deixar, por exemplo, como eu faço aqui na minha casa, deixar prontinho para 3 dias, né, e armazenar na geladeira, então fiquem à vontade, vocês vão colocando a quantidade que desejarem, né? Só a proteína que a gente gosta, né, meio que pesar normalmente, por causa da dieta em si, mas aí é uma coisa mais individual. A proteína vai depender, né, a quantidade de frango, de carne, a gente poderia fazer com atum, por exemplo, com sardinha, né, com outras opções de proteína. Vai depender da sua cota de proteína por dia. E isso vai depender do seu peso, de qual o seu peso atual e de qual a sua meta. Então, apenas com esse acompanhamento nutricional que a gente consegue estabelecer a melhor meta de proteína para cada gestante ou lactante. Ótimo. E aí, vamos lá? Eu não falei do milho. Foi milho. O milho é uma ótima opção de carboidrato complexo, tem muita fibra. Inclusive, esse milho aqui não é um milho enlatado, né, Ozzy? É o milho cozido, né? Pegou a espiga de milho e tirou os milhos. É uma ótima opção. Como também a gente poderia substituir por ervilha ou a lentilha, né? Que são opções de proteína também, fontes de proteína vegetal. Mas sempre congelado, nada de enlatado. Nada de enlatado. Milho e ervilha congelado. Isso, se não tiver a espiga para cozinhar, prefira as opções que são congeladas. Ou existe ainda algumas opções, algumas marcas já estão se preocupando mais, né, com a saúde. E existem algumas opções que elas vêm embaladas, como se fosse a vácuo. Sim. Não é congelado, mas é embalado sem a salmoura, sem o sólido, sem aquele conservante, né? O enlatado certamente é conservado com a adição de sódio, então essa opção a gente exclui, porque ninguém quer ficar com mais retenção de líquidos, né? Então, o aumento do consumo de sódios leva à retenção de líquidos, leva ao aumento da pressão arterial, então essas opções não são interessantes. Riscos de trombose, né? Exatamente. Então, quanto mais saudável, melhor. E aí, a nossa proposta aqui hoje para você é essa. Então, vamos começar agora, foco nos ingredientes e na preparação do nosso sanduíche. Super prático, não tem o que fazer, certo? A gente vai pegar um pouquinho do frango desfiado. E aí vocês vão utilizar, como eu falei, ou creme de leite light ou um iogurte natural para deixar mais cremoso. Deixa eu mostrar melhor ainda aqui. Pra não ficar aquele negócio assim, que coisa assim seca, né? Então a gente vai dar cremosidade na preparação. E aí você pode misturar tudo junto aqui com o franguinho, né? As verdurinhas. Os legumes. Você é fã do milho ou... Eu sou fã do milho, pode colocar. Eu já falei aqui, né? O quanto a gente precisa. Vou botar só mais um pouquinho do iogurte. E aí pode ser iogurte natural ou o creme de leite light. Light, isso, exatamente, né? O iogurte natural ele vai ter mais proteína e o creme de leite light não vai ter tanta proteína, mas ele vai ter menos gordura. Gente, olha como já ficou um colorido assim bonito, né? A beterraba já deixa... E o coentro? Coentro eu vou botar no finalzinho. Ah, tá. Certo? E aí eu vou pegar as folhinhas de alface com capricho, né? Sem dó. Bota essa misturinha. Bota mais no meio pra quando a gente apertar, ela não... Tá me dando fome já. Escapar. E aí, ó, bastante coentro. Coentro à vontade, eu boto bastante mesmo. Ozzy, olha só. Sanduíche super prático. Eu gastei o quê? 1 minuto pra misturar isso daqui e colocar, então...
pode envolver com um papel filme, já deixar guardadinho na geladeira com papel filme. Ou você pode utilizar também aquele papel manteiga. Conhece? Sim, conheço. O papel manteiga, ele também é uma ótima opção. Não gosto de recomendar o papel alumínio, né, porque os alimentos em contato com o papel alumínio, nos extremos de temperaturas, então, até uma informação importante, se você, por exemplo, acabou de fazer, esse nosso sanduíche ele é geladinho, mas se fosse algo quente, O alumínio. O alumínio ele ia soltar e acabar passando as substâncias para o alimento. E o alumínio é um metal pesado. Então ele está associado inclusive ao Alzheimer, por exemplo, o consumo a concentrações séricas no sangue, no cabelo, mais altas de alumínio nas pessoas foram associadas com a maior incidência de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então eu não gosto de recomendar, certo? A folhinha de papel alumínio, mas a gente pode deixar aqui, ó, tá embaladinho, preparadinho, já faz 2, 3, 4 sanduichinhos naturais desses, super práticos e acrescenta fibra, proteína, nutrientes importantes na sua gestação ou no seu pós-parto. E já fica na geladeira para aquela hora da fome, já está pronto o lanche. Porque quando não está pronto, principalmente no pós-parto, que a gente tem uma demanda muito grande com o bebê, tem pouco tempo, está muito cansada para fazer comida, e aí estar pronto vai facilitar a sua vida e vai fazer você se manter saudável, né? Porque quando a gente não tem a praticidade, a gente acaba fazendo outras opções, escolhas mais fáceis e que aí vai estar repleta de carboidrato, que não vai ser legal, carboidrato ruim, ainda mais, né? E aqui você tira uma horinha do seu dia para fazer os sanduíches da semana e já resolve aí para você se manter saudável. Exatamente, pode deixar ali de 3 a 5 dias guardadinho na geladeira, deixa na parte mais de cima da geladeira, mais próxima da parte de trás. Pode até deixar dentro também de uma vasilhinha para conservar mais a temperatura. E uma opção simples e fácil de fazer. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, tá? Comenta, faz alguma pergunta se você tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida sobre a receitinha ou algum ingrediente que você tenha dúvida, se pode ou não utilizar, que a Leite vai estar aqui respondendo. E esperamos você no próximo vídeo com mais receitinhas com a nutricionista aqui. Te encontro no próximo vídeo com a receitinha de salada de pote. Super simples também, prática como essa. Então, até lá!